E o Sindifisco atua há quase 4 décadas aqui em Goiás e no último dia 8 de novembro o sindicato completou 35 anos de atuação na representatividade dos auditores fiscais da Receita Estadual aqui do Estado Fisco. Entre as diversas atribuições, né, do profissional, né, do auditor fiscal, uma função extremamente técnica, né, precisa muito preparo, constam aí a luta contra a sonegação fiscal, a fiscalização sobre a contabilidade de empresas e entidades junto ao fisco estadual, além da orientação sobre a legislação tributária. Não para por aí, são muitas frentes de atuação, que eu estou só resumindo. Estamos falando de uma categoria que tem um trabalho fundamental para a sociedade e temos aqui a honra de receber em mais uma oportunidade no estúdio Ricardo Boechat. Ele sempre faz questão de estar conosco aqui, né, presencialmente no estúdio, algo que nos alegra muito, né? Quereríamos nós aqui que todo entrevistado tivesse pessoalmente, que o bate-papo rende muito mais no estúdio da Band News. Estou falando do presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio Santos. Presidente, seja muito bem-vindo. É mais uma vez uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Sérgio Mar, ouvintes da Rádio Band News FM. Como sempre, um prazer, né, vir aqui ao estúdio, poder contribuir com a informação de qualidade que a rádio sempre oferece aos seus ouvintes e falar um pouco desse trabalho que nós fazemos, tanto do ponto de vista sindical, como falar da atuação do auditor fiscal, que é quem nós representamos. E com certeza vamos falar, até porque você que nos acompanha no YouTube, você está no Dion aí, está no rádio, em FM 90.7, em boa parte do estado de Goiás, recebendo a nossa frequência modulada, o nosso FM. Você em todo o Brasil aí, no Band Rádios, Band Play, nossa audiência é muito forte aí em vários estados, inclusive no Nordeste do país. Muita gente não sabe exatamente o que um auditor fiscal faz, mas ele é aquele tipo de profissional como tantos, que às vezes ele parece invisível, né? Não aparece tanto, mas ele está ali, ó, no trabalho de bastidor fundamental, extremamente técnico, não é brincadeira não, exige muito preparo e lida justamente com temas. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a atuação dele, a atuação também do sindicato, né? Porque uma atuação dessa reverbera na sociedade como um todo, obviamente. Mas atua, só para se ter uma ideia, presidente, em questões como essa que esteve presente na pauta do governo e ainda continua ao longo, né, do último ano e que há 40 anos vem sendo discutida e não entra em vigor, né, que é a reforma tributária. Só para você ter uma ideia do que, né, esse profissional lida, né? Então é um profissional muito importante. Antes de entrarmos na atuação e algumas ações aqui do Sindifisco que vão também beneficiar não só esse profissional, mas também a sociedade como um todo, eu gostaria de saber o posicionamento do senhor, do sindicato, a respeito da reforma tributária, que em meio a vários embates, governador X, inclusive o nosso, não ficou satisfeito com alguns pontos, alguns governadores, como de São Paulo, inclusive que foi concorrente ali de Haddad, do ministro da Fazenda, né, o Tarcísio, durante as eleições de São Paulo, depois até abraçou ali Haddad, ficou feliz para o estado de São Paulo. Como é que o senhor enxergou, presidente, todo esse período, né? Imagino que o sindicato tenha participado de várias discussões aí, aqui e fora também. Qual o balanço que o senhor faz e como o senhor enxerga, né, o texto final aí que foi homologado da reforma tributária? Esse é um tema intrincado, porque, não obstante a expectativa, né, de se reformular, de se reestruturar o modelo tributário há quase 40 anos, né, uma discussão que já vem de quase 40 anos, nunca é bom, no momento de fato, né, que se entra num consenso em que a reforma deveria ser feita, fazer isso de afogadilho. E foi o que aconteceu. Apesar de a emenda constitucional ter chegado à Câmara dos Deputados em 2019, ela de fato passou a ser discutida, com ânimo de ser aprovada, de abril de 2023 para cá. E foi uma discussão muitas vezes atropelada, né? Na nossa visão, e que aí a gente leva em conta a autonomia do ente federativo, né? A autonomia dos estados e municípios. Eles têm autonomia para legislar em matéria tributária, ele tem autonomia para legislar sobre a competência dos tributos da sua competência. E, em princípio, essa autonomia ela foi até certo ponto relativizada na medida em que o Estado praticamente vai ficar por conta de definir alíquotas e não tanto a sua política
tributária. Né? Essa é a grande grita do governador. Né? O governador não abre mão da sua autonomia para tratar dos tributos da sua competência. Né? Os municípios, essa discussão foi um pouco mais tranquila, porque são 5.570 municípios, você vai ter aí 300 municípios com mais de 100 mil habitantes. Né? A boa parte dos municípios do Brasil vivem de índice de participação, ou seja, é de repasse. Né? Poucos são, né, nesse cenário, são poucos os municípios que têm, que legislam e que administram seus próprios tributos, né, como IPTU, ITBI e outros. Então, vivem basicamente, mais de 50% da sua receita própria vem de repasse, né, de participação. Então, não vai mudar nada para esses quase 5.300 municípios. Eles vão continuar vivendo de repasse, agora do IBS, né, da sua participação no imposto sobre bens e serviços. E os municípios de médio e grande porte é que estavam se mobilizando no sentido de preservarem a sua competência para continuar legislando, continuar atraindo investimentos, continuar atraindo empreendimentos para desenvolver suas regiões e aumentar sua arrecadação. Né? Então, houve esse atropelo na nossa visão. Nós batemos muito nessa questão porque a força que a administração tributária estadual, que é o nosso caso, tem, ela toma emprestado isso da autonomia do ente federativo. Então, preservada a autonomia do Estado de Goiás, né, o governo, o executivo estadual, mantendo a sua autonomia para definir a sua própria política tributária, a sua política de atração de investimentos, de crescimento da arrecadação, fortalece a administração tributária consequentemente. Então, se essa competência ela sobe, né, ela é fragilizada, ela é relativizada e é entregue para praticamente federalizada, a administração tributária local ela perde um pouco dessa sua força. Então, essa era a nossa discussão. Fomos até o limite, as federações fizeram todas as pontuações necessárias, reverberamos, inclusive, a fala do senhor governador na defesa da autonomia, do Pacto Federativo, de que cada estado defina sua política tributária, defina e estabeleça a regulamentação dos seus tributos de sua competência, porém, o atropelo no sentido de aprovar a qualquer custo, acabou que não encontrou ressonância, né? Essa discussão em nível de manter essa autonomia, né? Garantir essa autonomia para o ente federativo. A questão nossa que ficou definida agora, esses próximos 180 dias, foi estabelecido na própria PEC o prazo para que sejam enviados os anteprojetos de leis de regulamentação agora desse novo modelo. Então, tudo que foi definido na PEC 45 agora vai passar por regulamentação, que é a forma como essas alterações vão funcionar. Né? Então, vão vir agora os projetos de lei de regulamentação da reforma aprovada no final do ano. São 180 dias para que sejam enviados os projetos de lei complementar. E aí já vai ser uma outra discussão, porque agora vão entrar no detalhamento. Então, assim, são 60 dias que o Ministério da Fazenda criou por portaria um programa de assessoramento para se definir os anteprojetos de lei, né, para subsidiar essa formulação das minutas, e até 180 dias para que chegue no Congresso Nacional para discussão e deliberação. Então, até o recesso de meio do ano, todas essas leis complementares exigidas pela própria PEC 45 têm que chegar ao Congresso Nacional para ser discutido e deliberado. Então, a tendência, aí uma incógnita, né? A carga tributária vai aumentar, vai diminuir. Isso aí é um exercício de futurologia, cientes todos que a carga tributária, a reforma não visa reduzir carga tributária, né? Ela visa simplificação tributária, basicamente, e a ideia é que na próxima fase da reforma, que seria a reforma sobre renda e patrimônio,
essa sim vem a trazer um pouco mais de justiça, né, na relação aí entre a progressividade e a regressividade. O imposto que é progressivo e deve ser progressivo é o imposto sobre a renda e o patrimônio, né? E isso, o Brasil praticamente é um paraíso fiscal nesse aspecto, né? Então, se protege o patrimônio, se protege a renda, os grandes patrimônios, as grandes rendas, e a esperança é que essa etapa da reforma do imposto sobre patrimônio e renda, ela venha trazer agora uma compensação, né, para que aqueles que ganham mais paguem mais, aqueles que têm mais paguem mais. No consumo, acaba sendo injusta, né, porque você num produto alimentício você vai pagar o mesmo preço com a mesma carga tributária. Então, se eu ganho 100, eu ganho 1 milhão, eu vou pagar o mesmo valor. Mas agora, no patrimônio e a renda, não. Ali você estabelece a justiça tributária, né? Exatamente. 5h31, até mesmo os Estados Unidos, né? O pai do neoliberalismo lá tem imposto para grandes fortunas, né, tem uma justiça social, embora seja um país muito ultraliberal, e aqui no Brasil, né, o imposto aí de um jatinho é similar ao imposto de um automóvel, é uma coisa absurda. E aqui a gente tem preços faraônicos, né? O mesmo carro, o veículo que é produzido aqui vai para a Argentina, vai para o México e se paga bem menos lá. E para não falar nos países de primeiro mundo, né? O que é carro de luxo aqui para nós é carro popular para lá, né, presidente? Então é uma Sim, situação sim. complicada. É como o senhor disse, simplificar, né? Pelo menos nesse sentido eles chegaram a esse objetivo. Agora resta saber se essa justiça tributária, que vai, obviamente, reverberar o social, e principalmente, né? Eu cobri várias manifestações da Federação Goiana dos Municípios, Associação Goiana dos Municípios. Gente, desde quando eu comecei no jornalismo, desde a época do Cleudes Baré, que era presidente da AGM, eu vejo esses prefeitos lutando, a marcha para Brasília, e eu não sei se a gente vai ter um pacto federativo aí à altura do que se tinha esperança, viu, presidente? Sim. Os estados, eles são muito mais consolidados, né? Eles têm a estrutura de administração tributária consolidada. Pra você ter ideia, um levantamento do Tribunal de Contas da União, entre os municípios que responderam à pesquisa, o levantamento que eles fizeram, foram em torno de 2.100 municípios, 95% dos municípios são municípios com menos de 100 mil habitantes. Certo? Então, nós temos a maior parte dos municípios são municípios com menos de 100 mil habitantes. Com receita acima de 50% de repasse, ou seja, nenhum esforço fiscal é feito no sentido de garantir que os impostos de sua competência sejam recolhidos, né? A fiscalização não tem estrutura de administração tributária com carreira consolidada, com carreira com concurso público, né? O Rio Grande do Sul, que são 460 municípios, fez esse mesmo levantamento, menos de 20% tem alguma administração tributária estruturada. O que é administração tributária? É onde atua o auditor fiscal, é onde tem lá a fiscalização, é onde tem lá o planejamento, onde tem lá a política tributária, onde tem lá a parte de julgamento, controle de legalidade, né? Orientação tributária. Então, os municípios, a maior parte deles, não tem uma estrutura de administração tributária consolidada com investimentos, porque a maior parte da sua receita vem das esferas superiores, né? Com índice de participação. Então, a dificuldade nesse modelo de tributário que nós estamos adentrando é que, no final das contas, a parte de fiscalização, basicamente, vai recair sobre o Estado, que é quem tem estrutura, quem tem efetivo, quem tem a tecnologia. Então, vai acabar que o Estado é que vai atuar no sentido de fiscalizar o tributo, de garantir, né, o cumprimento das obrigações, e os municípios vão acabar se beneficiando dessa atuação. Ou fazem investimentos, ou o Estado vai ter que arcar com toda essa fiscalização num território, em Goiás, com 246 municípios, e nós temos hoje 580 auditores para fazer todo esse trabalho, né? Nós estamos com um quadro defasado, nós somos 750 na lei,
temos hoje 580 e nos próximos 6 meses nós podemos ter menos de 500 auditores atuando. Ou seja, nós vamos ter uma tarefa importante, porque sempre importante, mas agora mais do que nunca, porque nós tivemos aí impacto negativo na arrecadação nesses últimos 2 anos, apesar de termos incremento, mas a Lei Complementar 194, que diminuiu a carga tributária nos combustíveis, causou queda, um impacto negativo na arrecadação dos estados, e aí a atuação da administração tributária, ela já era essencial, agora mais do que nunca, e carece desses investimentos para a gente garantir a receita mínima necessária para que o Estado cumpra com suas obrigações. São 5h36. Esse é o Band News Goiás, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou conversando com o Paulo Sérgio dos Santos, presidente do Sindifisco aqui em Goiás, e o senhor acaba de responder algo que eu ia perguntar. Ia emendar a pergunta, eu pedi o senhor para explicar. Eu falei aqui no início, mas de maneira genérica, né, a atuação, né, quais são as principais frentes de trabalho do auditor fiscal. E aí a gente tem, presidente, um problema que faz parte de toda a administração pública brasileira. Ó, se a gente for parar para pensar, pelo menos aqui em Goiás, nós estamos com um número de policiais da época do ex-governador Elis Rezende, mais ou menos o mesmo quantitativo. Olha como é que está defasado. Eu não sei como é que as nossas forças de segurança estão conseguindo resultados aí que são referência nacional, porque é muito pouco. Se a gente for para o judiciário, os juízes estão abarrotados, os assessores jurídicos também, ou seja, é muito trabalho para pouca gente, embora muito bem intencionados. E a mesma coisa do Ministério Público, né? Tem um papel fundamental, uma série de atribuições, tem poucos funcionários ali. Eu acho que o poder público como um todo. E o senhor acaba de me citar algo que é preocupante, né? Eu ia perguntar, como é que está a questão do número de auditores fiscais, principalmente agora com a reforma, que vai precisar ainda mais de vocês. Há pelo menos a perspectiva de um concurso? O senhor tem conversado com o governo do estado? O que o senhor pode trazer para a gente? Porque isso é preocupante, né? A gente precisa de mais frente de trabalho nesse sentido. Nós chegamos nesse ponto, nesse estágio, por negligência da secretária de Economia anterior, né, a Cristiane Schmidt. Veja que o Estado de Goiás passou por um ajuste forte, um ajuste fiscal, ingressou no regime de recuperação fiscal, né? Mas existem áreas estratégicas, né, que você não pode incluir nesses ajustes, principalmente aquela que vai garantir a saída de uma situação fiscal deficitária, né? Como que você precisa de recursos, você precisa melhorar a relação receita-despesa e você não faz investimentos na área que vai garantir o incremento da receita, né? A manutenção da receita, a fiscalização, o combate à sonegação, né? E a concorrência desleal. Como não faz investimento na área estratégica, área fim, né, da sua pasta. Então nós, para você ter ideia, ou seja, em 2018, último ano do governo passado, foi feito um concurso para 120 auditores. Nós tínhamos 25 vagas no quadro. Em 2022, nós já estávamos com mais de 150 vagas no quadro. Nem o concurso daria conta de cobrir. O problema é que entre 2018 e 2022, esses 120 auditores aprovados, eles não foram chamados. Não foram convocados aqueles 120 auditores que estavam aprovados no concurso. Por quê? Porque o Estado de Goiás precisa fazer o ajuste, o Estado de Goiás precisa diminuir a despesa com o pessoal. Porém, a nomeação de auditores não é gasto, é investimento. Cada auditor fiscal desse, ele vai garantir o lançamento do crédito tributário, que é o que garante o recolhimento do imposto e que garante a receita tributária. Então, na medida em que eu estou trazendo para o quadro, né, para o poder público, esse novo servidor, ele por si só já vai garantir incremento da receita. Então, isso ficou 4 anos, esse concurso, sem nomeação. E aí nós fomos tendo aposentadorias, porque em 2019 veio a reforma da Previdência.
Então, foi uma avalanche de aposentadorias. Hoje, nós desses 120 auditores nomeados, aprovados, só 55 deles tomaram posse, porque passaram-se 4 anos, eles não foram chamados, portanto, passam em outros concursos. Então, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Maranhão, o Distrito Federal, o estado do Paraná fizeram concursos e esses que haviam passado aqui foram passando em outros concursos. E nós ficamos aqui só na descendente no nosso quadro. Hoje, nós temos 580 auditores, mesmo tendo nomeado esses 55. Nós somos 580, estamos, ou seja, com 170 vagas no quadro com viés de queda. Há uma autorização, um pedido de concurso, mas não deve nem de perto chegar aos quase 200 vagas que a gente precisa, né? Vai ficar ali em torno de 40, 50 vagas e não vai suprir a necessidade. E isso é prejuízo para a arrecadação. O cidadão ele vai ser prejudicado na medida em que a administração tributária não está trabalhando com sua força máxima, ou seja, parte daquilo que poderia ser arrecadado não será arrecadado, porque não tem tecnologia suficiente também para suprir essa defasagem. Então, nós estamos pleiteando o concurso desde 2020, pleiteando a nomeação e agora pleiteamos a realização de concurso para que a gente possa recompor o quadro e garantir a receita mínima para que o Estado possa não só cumprir as suas obrigações, implementar as suas políticas, mas também sair desse regime de recuperação fiscal o quanto antes. Muito bem, 5 horas e 42 minutos. Bom, nosso tempo infelizmente estourou. Tem uma entrevista agora, 5h40, estou 2 minutos atrasado, mas eu deixo aqui as considerações finais para o senhor, inclusive para o senhor poder falar sobre a construção da nova sede do Sindifisco, né? Como é que estão essas obras? Hoje nós visitamos a nossa obra lá, a obra do nosso nova sede. Nós já estamos aí com toda a parte de infraestrutura concluída. Até o final desse mês já vai estar 100% concluída. E a expectativa nossa é que essa obra seja entregue no mês de setembro deste ano ainda. É um projeto que nós iniciamos há 5 anos e vemos nos preparando, né, para iniciar essa obra e vai dar à nossa classe, a categoria, né, a carreira dos auditores fiscais, um sindicato à altura, né, do seu status e uma casa nova com espaços para treinamento, salas de aula, local de área de convivência para a integração da categoria. Então, a sede à altura da carreira dos auditores fiscais do Estado de Goiás. Muito bem, eu quero agradecer aqui imensamente, né, ao nosso entrevistado aqui, agora 5 horas e 44 minutos, fazendo os devidos ajustes aqui, presidente, conversando aqui, né, um diálogo muito positivo com o Paulo Sérgio Santos, presidente do Sindifisco aqui de Goiás, né, esclarecendo muitas coisas, né? É uma pena que o tempo não nos permite seguir, mas o senhor esteve aqui algumas vezes, né, a última comigo, e o convite fica feito para uma próxima oportunidade breve. Muito obrigado, leve o nosso abraço a toda a categoria tão importante, mais uma vez, eu ressalto. Eu que agradeço e devolvo aqui os elogios aqui à Rádio Band News FM, sempre nos acolhe aqui com muito carinho e estamos à disposição para outras oportunidades, podemos esclarecer o cidadão do trabalho do auditor fiscal e também da questão tributária.